Não tem como ser cristão sem ser um pacificador. Como ajudar a Deus nessa grande obra de pacificação? Esta é a série Felizes. Vamos orar? Querido e amado Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a entender. Este que é o grande propósito da nossa vida, que é se juntar a Ti nesta obra de pacificação entre os céus e a terra. Que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus quer reconstruir relacionamentos e principalmente restabelecer a paz entre o céu e a terra. E assim como você, eu também quero viver em paz. Mas antes, nós temos que entender que nesta caminhada para ser um seguidor de Cristo, antes de ser pacificador, Jesus mencionou que nós devemos ser puros. Então, em Mateus capítulo 5, no verso 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Puros são transparentes diante de Deus e dos outros. No mesmo capítulo, no verso 37, diz que seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então, o próprio capítulo, ele já nos explica que conceito é esse que Jesus está explicando de ser puro. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. A nossa mente, tudo que a gente faz, tem que estar relacionado com as coisas lá de cima. E Salmo, no capítulo 24, 3 e 4, que de uma forma poética explica: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, isso é ser puro, ser transparente, ser honesto, ser íntegro. E tudo isso resulta nas duas últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que eu devo fazer para ser um pacificador? Então veja bem, queridos, para ser seguidor de Cristo, nós também temos que ser pacificadores. A obra de pacificação está atrelada à obra de salvação que Deus faz. Deus é um pacificador entre o céu e a terra. Essa é a obra que Paulo chama de reconciliação. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, ele afirma que, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então eu me torno um pacificador quando eu me uno ao Eterno em seu trabalho de reconciliação, ao levar outros a se reconciliarem com o céu e uns com os outros. E eu sou considerado filho de Deus quando eu reconcilio, porque Deus faz exatamente isso. Então, aonde existe reconciliação, existe paz. E para nós entendermos melhor esse conceito de reconciliação, vamos definir um ponto. O que é salvação? Quando você pensa em salvação, como é que você define isso? Interessante é que nós, quando vamos trabalhar na questão de salvação, a gente teoriza, né? Deixa eu dar um conceito para vocês do que é salvação. Vamos lá. Salvação é a justiça de Cristo imputada ao ser humano que crê e através da fé ele recebe os méritos de Cristo e através destes méritos ele inicia o processo de santificação, que é a apropriação da justiça de Cristo rumo à glorificação. Você entendeu? Você consegue explicar isso? Talvez só nesta frase aqui a gente teria que gastar horas e horas tentando entender cada termo deste conceito. Porém, quando Jesus explica sobre salvação, ele não teoriza, mas ele explica através de uma história. Quer ver? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele
lhes repartiu os haveres. Eu tenho certeza que todos vocês lembraram que essa história do filho pródigo. Interessante, queridos, é que como você lembra de uma história que foi contada 2000 anos atrás e você não consegue lembrar, e nem eu, de um parágrafo que a gente mencionou há 1 minuto atrás. Então esta é a forma que Jesus ensinava sobre salvação. E a história continua. No capítulo 15 de Lucas, verso 13 e 16 diz assim: Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui nós vamos começar a entender o que é salvação, de acordo com o que Jesus estava ensinando. Primeiro, a gente vê o desrespeito do filho pródigo lá no verso 12. Porque só depois da morte do pai ele poderia receber a herança. A preocupação do filho era com a propriedade e não com seu pai. A herança deveria ficar toda com o filho mais velho. Ela deveria ser utilizada para manter o pai na velhice. A parábola, queridos, revela que Deus não viola nossa vontade. Ele oferece espaço para as nossas escolhas, mesmo sabendo que aquilo que queremos muitas vezes é precisamente o que nos destrói. Liberdade é a fantasia de milhões na busca do desconhecido. Eles querem se encontrar, sem perceber que os seres humanos não têm um eu para ser encontrado, mas apenas têm um eu para ser desenvolvido. O jovem da parábola havia decidido viver de maneira independente, seguir o seu próprio caminho em busca da felicidade, da emancipação. Antes, as ideias de Freud e de Nietzsche sobre as grandes forças propulsoras na vida das pessoas, Blaise Pascal concluiu que o fator mais importante por trás das decisões humanas é a busca da felicidade. E aqui, queridos, vemos que a fortuna herdada foi consumida em vinho, mulheres e canções. O mundo nos trata de acordo com aquilo que nós podemos oferecer. Somente Deus nos trata de acordo com aquilo que nós somos, seus filhos, suas filhas. Seu estágio final, no país distante, sugere completa apostasia de sua identidade, que aparece desfigurada e esquecida. E continuando no capítulo, nós vemos a parte mais linda desta história, que está lá no verso 17, que diz assim: Então, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura e aqui morreu de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que história maravilhosa! Porque nós vemos, querido, que quando o filho pródigo ele cai em si, a gente percebe que todo o abandono de Deus é um ato de insanidade. Está fora de si todo aquele que busca ser feliz longe de Deus e cria substitutos precários. Tal busca é uma forma de demência, pois o país distante nunca será o nosso lar. E qual a base da sua iniciativa de retorno? São as memórias do Pai. Não há lugar mais difícil para se retornar do que
aquele onde falhamos. Os lugares de nossos fracassos são lugares cruéis. A implicação, queridos, é extraordinária. Aqui está um pai que não apenas deseja receber o filho, mas espera por ele. Devemos lembrar que no Oriente um homem idoso, respeitado, não deveria correr publicamente. Tal ato era considerado inapropriado e indigno. O pai, ele segura o rapaz e o aperta contra seu peito, impedindo que ele caia de joelhos, posição de subserviência. Ele nem mesmo permite que seu filho complete o discurso que havia ensaiado. A confissão e pedido do filho que retorna são sufocados pela mesma bondade do pai que os despertara. O pai quer ter a certeza que ele é o primeiro na vila a encontrar-se com seu filho para protegê-lo das críticas ou das atitudes hostis e julgadoras de outros, das faces que não expressam qualquer atitude de boas-vindas. O pai não quer correr o risco de que seu filho seja desencorajado pela zombaria ou desdém e acabe desistindo. Queridos, tão importantes quanto sejam reforma, transformação e arrependimento, eles não são a base pela qual somos aceitos por Deus. Mas o resultado, em outras palavras, é a aceitação divina que causa o arrependimento e não o contrário. Na verdade, aqui temos um final feliz. Um filho que se perdeu, um filho que voltou e foi salvo e foi recebido pelo amor e pela graça de seu pai. Jesus poderia terminar a história aqui. Na verdade, aqui temos um final feliz. Um filho que se perdeu, mas que foi achado e foi salvo pelo amor e a graça do seu pai. A história vai continuar no próximo sermão, mas aqui nós vemos que felizes são os pacificadores, porque esses fazem um trabalho junto com Deus nessa grande obra de reconciliação. E eles serão chamados filhos de Deus. Se o amor não é capaz de mudar uma pessoa, nada mais no universo inteiro será capaz de fazê-lo. O pai retribuiu o bem ao mal. Seu amor fez com que seu filho caísse em si e voltasse para a sua casa. Você se considera um cristão? Então haja com bondade, haja com misericórdia, ofereça amor ao ódio, seja um pacificador. Vamos orar? Querido amado Deus, que o Senhor nos ajude a entender o que é salvação. Que a salvação não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz, mas com o que o Senhor fez. E com o que o Senhor fez nos motiva, nos encoraja, nos faz cair em si para a nossa condição pecaminosa e retornarmos para casa, aonde o Senhor está de braços abertos para nos receber em Tua maravilhosa graça, com amor, para que lá possamos viver para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, e será pregado este Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.